Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João Gabriel, eu sou o criador desse site. Eu gravo esse vídeo hoje com o intuito de explicar a vocês como vocês podem estar jogando esse card game e também de algumas funcionalidades do site. Então, antes de começarmos, eu gostaria de reforçar que todas as artes das cartas foram retiradas do mangá de JoJo Bizarre Adventure, feito pelo deus Hirohiko Araki. Dito isso, sem muitas delongas, vamos começar então. Muito bem, rapidamente antes de continuarmos para a coleção, gostaria de dizer que na descrição do vídeo eu estou deixando o link para você acessar o site do card game para jogar, ver algumas coisinhas e tudo mais. E também um link de um vídeo de uma partida que eu joguei com um amigo, caso você esteja interessado em entender, assistindo a essa partida, como o jogo funciona, apesar de que eu estarei explicando logo mais nesse mesmo vídeo. Então vamos para a coleção. Aqui na coleção você pode averiguar todas as cartas que há no site. Eu ainda estou terminando de colocar algumas cartas e criando com o tempo, mas já temos uma boa coleção. Vamos começar pegando uma, por exemplo, aqui, o Bruford. O Bruford, ele é uma carta, e dentro da carta a gente já pode ver algumas informações muito importantes. Aqui nesse cantinho a gente vai ter o nome da carta, quem ela é. Do outro lado a gente tem o custo da carta, que nesse caso são 3 fichas genéricas, então para você lançá-la em campo você precisa gastar 3 fichas. Nós já vamos explicar depois como as fichas funcionam. E aqui embaixo a gente vai ter o poder dela, que significa quanto dano ela causa quando ataca. E do outro lado a vida, que significa quanto dano ela aguenta antes de morrer. Aqui no meio a gente vai ter o tipo da carta, no caso do Bruford ele é do tipo zumbi. Isso não importa muito no começo, mas tem algumas cartas que buffam cartas específicas. Por exemplo, uma carta que buffa zumbis, existe, mas por padrão isso não faz nada sozinho. E aqui no centro da carta a gente tem a arte dela e o efeito dela. No caso do Bruford ele tem 2 efeitos. O primeiro efeito é ao me invocar e Keep Lucky em mim. Isso significa que, quando você joga ele e ele entra com sucesso em campo, ele vai ativar o efeito Alma Invocar, que no caso é se equipar com uma espadinha, que é esse aqui no cantinho aqui, ó. E embaixo desse efeito ele tem um segundo, Ao Morrer, que acontece quando ele morre, quando ele sai do campo de batalha para ir para o cemitério. Quando ele morre, qualquer artefato que eu tinha volta para sua mão. Então, quando ele entra, ele se equipa com uma espadinha. Se ele morre, ele te dá a espadinha na mão, para tu poder jogar em outra pessoa. Logo assim. Dito isso, muitas cartas do sistema, quase todas elas têm o verso, as costas da carta. Por quê? Porque geralmente você só pode ter uma cópia de uma carta em campo. 99% das vezes. Como isso vai acontecer com muita frequência mesmo, todas as cartas têm um verso. O verso dessa carta é um poder. Isso significa que você pode gastar suas fichas para fazer o poder ou a unidade. Então, por exemplo, eu tenho um Bruford na minha mão. Eu posso escolher jogá-lo como uma unidade, que vai ficar em campo fazendo as coisinhas dela, ou como um poder, para fazer algum efeito e já sair. Como o Bruford ele em campo é uma unidade, se eu comprar um outro Bruford do meu deck, eu só posso usar a versão do poder dele, porque eu não posso ter uma cópia, outra cópia dele em campo. E essa é uma das mecânicas básicas do card game. Você usa um ou outro. Se eu já tenho a unidade em campo, eu só posso usar as costas dela, o verso, que é sempre um poder. O poder ele também vai ter um nome, vai ter um custo, e aqui embaixo vai estar escrito a velocidade dele. Pode notar que um poder não tem vida, nem o dano, né, nem o poder, porque ele não é uma unidade. Poderes tem 2 tipos. O poder pode ser lento e pode ser veloz. Isso define uma coisa muito importante. Um poder lento você só pode fazer no seu turno, um poder veloz você faz quando você quiser, até no turno do inimigo. Muitas cartas do sistema, elas criam cartas ou invocam stands ou faz alguma coisa com outra carta. No caso do Bruford, ele é ele. Do lado dele tem a selvageria, que é o verso dele, e aqui a gente tem a Luck, que é o que ele se equipa, nesse caso. Vou pegar outra carta como exemplo, pode ser o Adams. O Adams ele também consta aqui o nome dele,
consta aqui o custo de fichas para você jogá-lo, ele tem uma quantidade de poder, uma quantidade de vida, e o verso dele é um poderzinho. No caso desse, é um poder veloz. Vamos lá, explicar mais um pouquinho. O efeito do Adams é, para me pôr em jogo, descarte 2. Isso significa que para tu jogar essa carta da tua mão, tu tem que descartar outras 2 cartas da sua mão. E aí ele tem um poderzinho aqui, que custa uma ficha, então tu pode ativar esse poder sempre que você quiser, desde que você gaste uma ficha. Esse poder diz o seguinte: mova uma unidade nessa região para o espaço à minha frente, ou me mova para qualquer espaço livre. Simples assim. É quase como aquele meme do ler a carta e explica a carta. As cartas são bem literárias, a grande maioria delas, apesar de que algumas são mais complexas e outras são mais simples. Deixa eu pegar uma carta mais simples aqui, por exemplo. Esse aqui. O nome dessa carta é Bug Item. Ele é uma unidade que custa uma ficha roxa, né? A gente já vai chegar nesse quesito. Ele é 1/1, ele é do tipo animal e ele só tem uma habilidade. Que por uma outra ficha roxa eu posso invocar o Hat, que é o stand dele. Pra quem viu o anime tá ligado. A gente vai explicar melhor isso depois. Então, muitas cartas do sistema têm efeitos especiais, têm custos especiais e fazem coisas simples ou complexas. Fora as cartas, a gente tem um outro tipo que são igualmente importantes, se não mais importantes que as cartas, que são as regiões. Deixa eu ativar o filtro aqui para região. Uma região, ela é o recurso que vai te gerar mana. É a carta que vai te gerar o recurso de ficha, basicamente. No seu deck você pode ter 2 regiões. Vocês lembram que aquele rato ele custava uma ficha roxa? Para eu conjurar aquele rato, eu posso colocar uma Moriô no meu deck, que é uma região, e essa região me produz as fichas roxas. Aquelas fichas cinzas enumeradas que a gente viu, elas podem ser pagas com qualquer ficha colorida. Inclusive a gente tem também regiões que só fazem ficha cinza. E isso é ruim por padrão. Mas essa região pelo menos entra com um efeitinho. Resumidamente, se você quer conjurar uma carta, note o tipo de ficha que ela produz, você vai precisar de uma quantidade igual ao custo da carta para lançá-la. Se a ficha é cinza, se é uma ficha genérica, você pode pagar com qualquer outra ficha colorida. Mas do contrário, não é verdade. Você não pode pagar o custo de uma ficha colorida com uma genérica. Então, por exemplo, se eu tenho aquele ratinho na minha mão, que ele custa uma ficha roxa, eu não posso, por exemplo, conjurá-lo gastando uma ficha cinza. Show de bola? Então, no momento é isso, e agora a gente vai passar para a parte de criação de deck. Vamos lá. Aqui a gente vai ter o botãozinho para acessar os decks. Eu vou clicar nesse botão. Aqui, inclusive, eu já tenho um deck pronto. Eu posso editá-lo para trocar algumas cartas, mudar o nome, por aí vai. Eu posso duplicá-lo e posso excluí-lo também. No caso, eu quero criar um novo. Aqui, ó, já podemos ver as cartas que ele possui. É só você arrastar para o lado aqui. As regiões, cartas, poderes, etc. Vamos criar um novo deck. Eu vou colocar um nome genérico como Deck Test. Criar. Beleza. Chegamos na parte de criação de deck. No momento meu baralho está vazio. Uma regra muito importante. Um deck, ele pode ter... Na verdade ele deve ter 40 cartas. Obrigatoriamente. E 2 regiões. Também obrigatoriamente. Ou seja, você vai ter o seu baralho com 40 cartinhas e 2 regiões. Vamos lá. Quando você vai inserir uma carta no seu deck, você pode ter até 4 cópias dela. Por exemplo, o Adams, que a gente já viu antes, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e eu não posso ter mais de 4. Se eu tentar clicar de novo, o site vai dizer ali, máximo de cópias, 4. Eu posso retirar ela também, eu não preciso obrigatoriamente ir com 4. Eu posso ter só 2 Adams no meu deck, 3 ou até 1 ou 4. Dito isso, vamos partir para mais importante, que é a região. As regiões elas vão ditar quais os seus tipos de carta, quais serão as cartas que você vai usar. Eu vou colocar aqui em região e agora já estou filtrando por todas elas. Existem várias regiões no universo de Jojo e no meu card game. Elas são responsáveis por fazer as fichas que a gente vai precisar para conjurá-las. Elas estão atreladas às partes delas do anime. Por exemplo,
Pra quem conhece e já viu o anime de Jojo, a gente tem a parte 4, que se chama Diamond is Unbreakable, e nessa parte 4 ela se passa quase que inteiramente em Morio. Na verdade eu acho que é tudo em Morio. Então, se eu quiser conjurar cartas da parte 4, é de extrema importância que eu possua a região dela, que é a Morio Diamond is Unbreakable, né? Então, um deck ele pode ter duas regiões iguais também. O deck deve ter duas regiões, mas ela pode ser duas iguais. Não tem como colocar mais. E se você quiser, você pode dividir essas regiões. Eu posso ter, por exemplo, uma Morio e uma Nápoles. Nápoles é a região que produz fichas rosas, responsáveis por cartas da parte 5, que é o Golden Wind, né? Para quem conhece o anime. Então, por exemplo, assim, eu vou montar um deck que tem cartas de Morio e de Golden Wind. Perdão, cartas de Diamonds Unbreakable e de Golden Wind. Agora, eu posso vir aqui no filtro e eu posso buscar cartas desse tipo. Por exemplo, a parte 4, que é a Diamonds Unbreakable, região de Morio, posso clicar aqui, voltar aqui para a carta e aí eu vou conseguir ver todas as cartas que pertencem a essa região. E muitas delas usam as fichas roxas. Algumas não usam. Por exemplo, o Tamami. Aqui tem uma lupinha, eu consigo clicar nela para ver melhor a carta, assim como na coleção. O Tamami, ele, apesar de ser de Morio, ele custa uma ficha genérica. Então eu posso ter qualquer ficha para fazer dele, não necessariamente de Morio. Mas a habilidade dele gasta. A habilidade dele gasta duas fichas roxas de Morio. Bem, dito isso, seguindo algumas das regras, eu vou colocar, por exemplo, quero fazer um deck que interage com cura, com vida e tudo mais. Eu vou colocar um Josuke no meu deck, mas antes disso deixa eu explicar melhor como o Josuke funciona, já abordando o tema stands, que é uma das coisas principais de Jojo e também do card game. Vou clicar aqui no Josuke. O Josuke ele é uma unidade que custa duas fichas, ele custa uma roxa e uma cinza, então você pode pagar com uma roxa, na verdade você deve, né, gastar uma roxa e uma qualquer. Ele custa 2 manas então, 2 fichas. O Josuke ele é uma unidade com 1 de poder e 3 de vida, é 1/3. Ele tem o tipo Jojo e ele tem as habilidades dele. Ao me invocar, todas as suas outras unidades recuperam 2 de vida. O que isso significa? Quando ele entra em campo, ele cura todo mundo. No caso das suas unidades, não é dos inimigos. O Josuke também, aqui ele diz que ele recupera a vida, então ele não consegue exceder o valor de vida da unidade. Se uma unidade ela está ferida, ela é por exemplo 1/3 como o Josuke, mas ela só tem 1 de vida, ela vai recuperar 2 de vida e ela vai voltar a ser uma 1/3. Se ela tivesse 1/2, por exemplo, ela continuaria ficando 1/3, porque isso é uma cura, ele não está aumentando a vida máxima da carta. E por uma mana roxa, uma ficha roxa, a gente consegue invocar o Crazy Diamond, que é o stand do Josuke. Os stands, como você pode perceber, eles já estão atrelados aos seus usuários aqui na coleçãozinha, eles não têm vida. Isso se deve ao fato de que os stands eles compartilham da vida com o usuário. Isso é uma regra geral do anime mesmo. Então o stand ele não tem vida. Quando o stand é ferido, quem recebe o dano é o seu usuário, como regra geral. Então o stand ele acaba por só ter o poder mesmo. No caso do Josuke, o stand dele tem 2 de poder, mais forte que ele próprio. Os stands, eles têm tipos também. No caso, esse é um stand não remoto. Lá na regra, a gente explica certinho como funciona cada tipo de stand e que interações ele tem, mas aqui eu vou passar bem rapidamente por cima. Quando um usuário invoca o seu stand, a depender do tipo dele, você pode colocá-lo em outras regiões. O stand não remoto, ele pode ser chamado também de stand corpo a corpo, ou de curto alcance. Por quê? Porque ele não consegue ir longe do Josuke, assim como no anime. Ele só consegue ficar perto do Josuke. Então, quando o Crazy Diamond é invocado, ele tem que estar na mesma região que o Josuke. Ele não pode ir para outra região, ele não pode ficar longe. Da mesma forma que a gente tem stands remotos. A gente tem o tipo stand remoto, que nesse caso é um stand de longo alcance, então ele pode ser colocado em qualquer região. Dito isso, a gente tem os outros tipos, mas eu não vou abordá-los muito explicadamente nesse vídeo. Dito isso, o Josuke também tem o poder dele, né?
Porque, como eu expliquei antes, se você tem um Josuke em campo, você não consegue jogar outro. Só uma cópia de uma carta, né, por campo. Claro que o oponente pode ter o Josuke dele. Então, se você jogar um Josuke e se por algum motivo o seu oponente tiver um na mão também, ele pode jogar o dele do outro lado, né? Só que, se você tiver um Josuke em campo, você só pode usar o poder dele, que é a restauração. Que no caso é recuperar toda a vida de uma unidade que não Josuke. Ou seja, recuperar a vida de uma unidade, exceto pelo próprio Josuke. Se essa unidade não estiver ferida, dê a ela mais 0/2. O que isso significa? Tu cura uma unidade, que não Josuke. Se essa unidade tiver com vida cheia, não tiver ferida, ao invés disso ela ganha mais 2 pontos de vida. Simples assim. Então, vamos lá. Quero criar um deck baseado em curinha e coisas do tipo. Vou colocar 4 Josukes aqui no deck, por exemplo. Mas o que eu posso botar? Posso botar o Tônio. O Tônio tem uma interação bem interessante com vida. Ele tem um efeito que diz: sempre que uma de suas unidades tiver sua vida recuperada, dê a ela mais 1/0. Basicamente, sempre que uma das suas unidades curar, ela ganha 1 ponto de dano. Mais 1 ponto de poder, no caso. E aproveitando que eu já estou aqui, o Tônio ele custa 2 fichas, uma roxa e uma cinza. Ele tem 0 de poder e 3 de vida, 0/3. Por uma mana ele invoca o stand dele, que também é um stand não remoto, ou seja, tem que estar do lado do Tônio, né, na mesma região. E o stand também tem as habilidades dele. Então vou colocar o Tônio, porque os dois combinam muito bem. Deixa eu ver se eu consigo caçar mais uma unidade aqui que interage com recuperações de vida ou algo parecido. O Mansaco ele é bem interessante para esse estilo de jogo. O Mansaco, ele não tem um stand, como vocês podem ver, ele não é um usuário de stand. Tudo que ele tem é ele mesmo e o poder dele, para ser usado, né? O Mansaco, ele tem um efeito ao me invocar. Procure um Nijimura no seu deck, revele ele e o coloque na sua mão. Embaralhe seu deck. Pode parecer um pouco confuso à primeira vista, mas o que ele faz resumidamente é: você coloca ele em campo, aí você vai procurar no seu deck qualquer Nijimura. Ele mesmo é um Nijimura. No caso, o Nijimura no texto do efeito se refere ao nome Nijimura. Por quê? Porque para quem já viu o anime sabe, esse aqui é o pai do Okoyasu e o do Keishu. Então você pode buscar um dos 3 se tiver no seu deck, né? Mas isso não vem ao caso agora. Início do seu turno, eu recupero 2 de vida. Início do seu turno acontece sempre que o oponente passa para você. E aí você vai fazer algumas coisinhas e você tem o início do seu turno. Então ele se cura passivamente. O detalhe é que ele é um 0/3 e ele não tem nenhum tipo. Vou colocar ele no meu deck também, que interage com cura. Mas o que eu posso colocar aqui, ó? Ó, esse é o Keishu Nijimura, falando nele. E aqui temos o Okoyasu Nijimura também. Eu vou colocar o Okoyasu, só porque ele é bonzinho. Por uma mana você pode invocar o Okoyasu, que ele é 1/1 e ele tem o efeito ao morrer, compre um. Então se ele morrer tu vai comprar um do teu deck. Comprar cartas é sempre bom. Por 3 manas, que é bem carinho até, ele pode invocar o stand dele. Então eu vou colocar ele no baralho. Aliás, o tipo dele é Joubro. Resumidamente falando, ele é um amigo dos Jojo, né? Vou colocar também o Masazu. O Masazu ele atua quase que como um coringa, porque ele próprio não custa uma ficha colorida, ele custa uma genérica. E agora já explicando coisas importantes. O Masazu ele é uma ficha genérica 1/1 e ele tem 3 efeitos. O primeiro efeito é pressa. Pressa nada mais é que uma palavra-chave. Muitas cartas têm palavras-chave, que resumidamente falando é um texto que era para ser grande explicando alguma coisa que está encurtado. No caso, a pressa ela significa que o Masazu ele não entra em campo virado. Ele já entra de pé, apto para atacar. Por quê? Todas as cartas do sistema elas entram viradas em campo. Quando você joga uma unidade, ela vai estar virada, para você não atacar com ela automaticamente. No caso do Masazu, ele ignora isso porque ele é pressa, ele tem pressa. Dito isso, ele tem mais uma habilidade: se houver uma unidade atrás de mim, eu morro. Simples assim. Então, se tu jogar um Masazu e tiver alguém nas costas dele, o Masazu vai morrer. E aí ele tem outro efeito: ao morrer, cria um Tip Trick na sua mão. O que é o Tip Trick? É um tokenzinho que ele cria. Ele também tem um poder dele. Vou colocar o Masazu porque ele é baratinho. Mas o que eu posso colocar? Não, acho que da parte 4 tá bom. Lembra que eu coloquei uma Anápolis no meu deck?
Carta essa da parte 5 de Jojo Golden Wind. Eu vou vir aqui, eu vou colocar Golden Wind. E agora eu posso ver cartas desse tipo também, já que eu produzo os dois tipos de mana, né? Os dois tipos de ficha. Deixa eu ver se tem mais alguém que cura aqui. Bem interessante. A gente tem o Diurno. O Diurno, ele é um healer por natureza. Assim que eu passei o mouse no Diurno, dá pra ver ali as cartas relacionadas. Ele tem algumas. E ele é uma carta que eu diria que é complexa. Então, recomendo você ter uma certa experiência com card game, se você quiser colocar isso no seu deck. Mas eu vou explicar ele agora, aproveitando a situação, porque tem cartas do jogo que tem muitas cartas vinculadas a ela mesma. Pra quem já joga algum card game como Hearthstone, ou Magic, Marvel Snap, coisas do tipo, não vai ser tão complexo. Mas pra quem é novo nesse estilo de jogo, talvez seja um pouco confuso. Vamos lá. O Diurno, por padrão, ele é uma carta que custa 4 fichas rosas. E ele é 1/3. Também é um Jojo. Uma das habilidades dele é invocar o stand dele, que é esse carinha aqui, o Gold Experience. E ele tem um efeito que ele é muito específico, é um efeito bem específico mesmo. Até um pouco complexo de estar dizendo. Mas esse efeito aqui que ele tem, em resumo, ele não afeta o jogo. Ele afeta a criação de deck. Por quê? Vamos ler com atenção. Durante a criação de deck, se você tiver apenas unidades de Golden Wind nele, você pode colocar uma A Flecha no seu deck. Por quê? A Flecha é isso aqui. A Flecha é uma carta poderosíssima, muito forte, e que normalmente ela não pode ser colocada no seu deck. Tem escrito aqui, inclusive, essa carta não pode ser colocada no seu deck durante a criação dele, salvo indicação contrária. Então, se eu tenho um Giorno Giovanna no meu deck, e se o meu deck só tem unidades de Golden Wind, eu posso colocar uma flecha. Contudo, não é o caso, porque eu tenho outras cartas aqui que não são de Golden Wind. Como vocês podem ver, elas são de Diamonds Unbreakable, da parte 4, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Parte 4. Dá pra perceber isso pela bordinha da carta, tá? No caso... Opa, coloquei o carinha aqui sem querer. No caso, o queixo, ele tem essa bordinha meio roxa e amarela. Já pra ficar escaronchado, logo de cara assim, que ele é da parte 4, Diamonds Unbreakable. Vamos voltar para Golden Wind. Tô dando uma volta muito longa. Vamos lá. O Diurno tem ele próprio, ele tem as costas dele, que é o verso, né, o poder dele. Ele invoca o Golden Experience. O Golden Experience, por padrão, ele tem um efeitinho legal de cura, que no início do seu turno, todas as suas unidades nesta região recuperam 1 de vida. E por outra mana eu posso fazer outros efeitos também. Dito isso, eu vou colocar ele no meu deck por ser um curandeiro excelente. Vou colocar 4 cópias dele. Infelizmente eu não estaria podendo colocar a flecha, né? Porque eu não cumpro o requisito para tal. Por mais complexo que seja. Dito isso, eu tenho formas muito boas de curar minhas unidades. Mas elas não podem ser curadas se elas estiverem com vida cheia. Então para isso talvez eu queira colocar um Panacota Fugo no meu deck. O Panacota Fugo, ele é uma carta que diz o seguinte: ele é 2 fichas rosas, ele é um 2/4, então ele tem um bom corpo, 2/4 é bem fortinho pelo custo. Ele tem um efeito ao invocar que diz o seguinte: cause 1 de dano nas suas outras unidades que não estende nessa região. Então quando você invoca ele, ele dá dano nas suas próprias unidades. O que é ruim, teoricamente. Só que isso habilita que a gente cure elas, né? Já que estamos fazendo um deck padrãozinho de cura. Então por mais uma ficha rosa, você pode depois invocar o stand dele. O stand dele ele tem um texto que é muito interessante. Ele diz: fim do seu turno, todas as unidades que não estendem nessa região perdem 1 de vida. Aí no caso é todas. Todas as unidades que não estendem perdem 1 de vida. Isso se aplica às suas e se aplica às dos inimigos. Novamente comentando, ele é um stand não remoto, ou seja, de curto alcance. Então ele só pode ser colocado na mesma região que o usuário dele. E ele tem 3 de poder, bem fortinho, né? Dito isso, ele também tem um poderzinho dele. O poderzinho dele passando por cima rapidinho. Cause 1 de dano em uma das suas unidades para causar 1 de dano em 2 unidades diferentes. Ou seja, tu causa 1 de dano em uma unidade sua para causar 1 de dano em 2 unidades diferentes. Pode ser sua de novo ou do inimigo, tanto faz. É um ping, né, que a gente chama. Já coloquei ele no meu deck. Mas o que eu posso colocar aqui? Vamos ver. Talvez seja interessante eu colocar um Bruno Buzzerati. Por que não?
Vou colocar 1, 2, 3, 4 cópias dele no meu deck. Vou colocar mais o que? Pode ser 4 cópias do Guido Mista. Vou colocar mais 4 cópias desse Prosciutto aqui também. Fechou. Aproveitando o que eu acabei de perceber, deixa eu explicar uma coisa importante. Esse aqui é o Polnareff, ele está ligado a outras cartas também, mas o importante que eu quero explicar para vocês é o custo dele. Essa carta, como vocês podem ver, ela é bem cara, ela custa uma ficha rosa, uma ficha amarela e 6 genéricas, então ele é basicamente 8 fichas, 8 manas. Mas o importante é que ele tem muitos custos. Se você perceber, ele custa uma ficha rosa e uma amarela. Então eu não posso invocá-lo sem ter uma ficha rosa e uma amarela, ao menos uma de cada. Dito isso, faria sentido eu colocar esse cara no meu deck? Momento quiz. Dou uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Não. Não coloque esse cara no seu deck. No meu caso, não compensa nem um pouco. Por quê? Porque eu não tenho a região que faz a ficha amarela. Então, fique o conselho. As minhas regiões elas produzem fichas roxas e fichas amarelas. Opa, fichas roxas e fichas rosas. Perdão, até me confundi. Como eu não possuo nenhuma região que faz ficha amarela, esse cara não faria basicamente nada no meu deck. Pelo menos não a versão unidade dele. O poder eu até poderia conjurar, porque é uma rosa. Mas ele pro padrão não. Agora, dito isso, aqui em cima tem uma unidade que eu poderia sim conjurar, que é o Koichi. O Koichi, ele custa uma rosa e 2 roxas. Por coincidência, meu deck ele pode gerar esses 2 tipos de ficha. Então poderia estar colocando esse carinha no meu deck se eu quisesse. Inclusive vou fazer isso. Deixa eu tirar esse cara aqui. Vou tirar... sei lá. Tirar uma cópia desse aqui, uma cópia desse aqui. Eu coloco 4 dele, por exemplo. Só por exemplo. E simples assim meu deck está pronto. Aqui você já pode ver as regiões que ele tem. Aqui as cartas que ele possui. E você não precisa nem salvar, ele já salva basicamente automaticamente a qualquer coisa que você faz aqui. Vou voltar e aqui está o meu deck, ó, deck teste. Consigo ver as cartas dele, quanto de cada tem e por aí vai. Dito isso, a gente vai ir para a última parte que é o tutorial de como jogar. Bem, vamos abordar rapidamente a parte de como jogar. Eu me estendi um pouco demais na criação de deck na coleção, mas é para deixar bem mastigadinho. Simplesmente vou vir aqui, vou clicar nesse botão, vou criar uma sala, vou colocar, sei lá, gostei desse grito aqui. A senha eu vou botar, por exemplo, 190, vou criar a minha sala e agora ela é privada, porque eu botei uma senha. Sei lá, vai que alguém entra no meio, né? Vou selecionar o deck teste que eu quero aqui. Dentro da partida você também pode alterar seu deck, não se preocupe. Vou colocar aqui em jogar. Vou selecionar o meu deck teste, testar sozinho. E aqui é uma mecânica importante. Isso é o que a gente chama de mulligan. Por padrão, as 2 regiões que você colocou no seu deck, elas já vêm na sua mão. Obrigatoriamente, isso funciona para todo mundo. E de brinde tu ganha mais 5 cartinhas que vêm na sua mão também. O que acontece? Nessa parte agora, você vai analisar as cartas que você tem na sua mão, você vai ver se elas são interessantes ou se não, você pode trocar elas. Como por exemplo aqui, o Giorno Giovanna, ele talvez seja muito caro por agora, não quero ele, vou clicar nele. E aí eu posso fazer o que? Eu posso trocar cartas. Eu basicamente estou colocando esse Giorno no fundo do meu deck e estou comprando uma carta nova, porque eu não quero ele. Todos os jogadores podem fazer isso assim que a partida começa. Você pode trocar qualquer carta, inclusive as regiões. Mas não faça isso, não troque as regiões, a não ser que você seja um jogador meio arriscado, meio louco da cabeça, mas você pode trocar as regiões se quiser. Dito isso, deixa eu trocar esse Giorno e talvez esse Mista que eu não quero trocar. Pronto, aqui estamos no campo de batalha. No momento não tem nenhum oponente aqui, mas eu estou jogando sozinho para mostrar algumas das regras do jogo. A primeira coisa que você faz é decidir quem que vai começar jogando. No caso vai ser eu, então como eu começo jogando, eu não vou comprar cartas. Porque geralmente, no começo do seu turno você compra uma. Como eu comecei jogando, eu não faço isso. O que é a primeira coisa que você faz? Você vai pegar uma região da sua mão e você vai pôr ela em campo. Por exemplo, eu tenho a Morio e eu tenho a Nápoles. Eu vou pegar a Morio e eu vou jogar ela em um desses espaços que estão em campo. Tanto faz. Sei lá, vou jogar aqui.
Puf, simples assim, a Moriô está em campo. O que isso faz? Isso habilita espaços para outras cartas serem jogadas nessa região. Dito isso, a Moriô está em campo, ela entra com um marcador nela. Então, no momento, eu possuo uma ficha roxa. O que é esse x1 de /1? É basicamente quantos marcadores você tem agora e quanto é o total de marcadores que essa região produz. Eu já vou explicar isso melhor. Mas eu já joguei minha Moriô, eu vou retirar um pontinho daqui, vou gastar uma ficha roxa porque eu quero conjurar um Masazo. Vou criar um Masazo bem aqui. E aí você escolhe qual lugar da região você quer. As cartas já entram viradas, né, para o padrão, mas o Masazo ele tem pressa. Então já estarei clicando nele para levantá-lo. Dito isso, eu vou partir para a minha fase de ataque, porque o Masazo já é apto para bater, e ele vai causar um ponto de dano no meu oponente, e aí eu vou estar passando o turno para o meu oponente, porque eu não tenho mais nada para fazer. Aí meu oponente vai lá, faz as coisinhas dele e tudo mais, passa a vez para mim. Agora, o que é a primeira coisa que eu faço no meu turno? Primeiro, compre cartas. Um clique no seu deck você vai ver essa tabelinha para você fazer coisas. 2 cliques rapidinhos aqui você já compra uma. Beleza, comprei. O que eu faço agora? Você escolhe uma das regiões que está em campo para colocar um marcador ou coloca uma região. Eu vou, sei lá, vou colocar minha segunda aqui do ladinho. Colocar minha Nápoles. Coloquei minha Nápoles, beleza. Agora eu escolho uma região para colocar um marcador. Eu quero que seja a Moriô de novo, por exemplo. Agora isso aqui vai me produzir 2 fichas. E ganhei 2 fichas. Beleza, tenho 2 fichas para gastar agora. É o equivalente a mana. Com essas 2 fichas eu posso, por exemplo, invocar o Tônio. Vou fazer isso. 1, 2, vou invocar o Tônio bem aqui. Por exemplo, ele já entra virado, né? Ele não tem pressa. E ele diz que sempre que uma unidade minha se curar, ela ganha 1 de dano. Basicamente isso. Então eu vou atacar com o Masazo novamente, porque ele está levantado. Eu parto para o turno de combate, meu oponente toma mais 1 de dano. Vou passar a vez para ele, ele faz as coisas dele, passa para mim de novo. Isso é tudo um exemplo. Agora, como eu já tenho minhas 2 regiões em campo, eu tenho que escolher qual delas eu coloco o marcador. Mas antes eu compro carta. No começo do turno sempre compro uma carta. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou colocar um marcador aqui nessa região, na Nápoles. Então eu tenho uma rosa e 2 roxas agora. É assim que funciona a geração de ficha, vulgo mana. O que eu vou fazer? Com essas 3 manas eu posso, por exemplo, gastar uma para invocar. Não posso invocar nada que custa uma aqui, perdão. Botão direito, você consegue ver outros efeitos das cartas que tem na sua mão. Como eu estou fazendo aqui agora. Eu vou gastar uma ficha roxa para conjurar o Okoyasu bem aqui, por exemplo. Ele entra virado, ele não tem pressa. E eu vou gastar mais nada. Não vou gastar mais nada, assim tá ótimo. E aí eu parto para a minha fase de ataque. O Masazo vai causar 1 ponto de dano no inimigo e o Tônio ele não ataca, porque tem uma regra que diz que unidades com 0 ou menos de poder não atacam. No caso o Tônio ele não faz nada. Agora eu vou passar para o turno do oponente, ele vai ter a vez dele e depois vai ser minha. Vamos fingir que o meu oponente ele está jogando, por exemplo, deixa eu clicar aqui em buscar carta. Ele jogou um Adams, a gente viu ele, né? Ele jogou um Adams bem aqui, no campo dele, do ladinho dele. O que vai acontecer? Ele gastou mana, ele fez os efeitos ali, ele tem um Adams. O Adams ele entra virado, né? E aí ele passa o turno pra mim. Eu compro uma carta. E agora eu posso escolher mais uma região para botar minhas fichas, né? Eu vou querer que seja a minha Nápoles, então eu tenho 4 manas agora. Cada turno você basicamente ganha uma mana a mais, né? Uma ficha a mais. E agora acontece o seguinte, quando você decide atacar, todas as unidades em campo elas já atacam de uma vez só. No caso, quem está apto, né? O Tônio ele não tem poder, então ele não ataca. Deixa eu desvirar o meu Okoyasu aqui que chegou o meu turno, né? Então, se eu atacasse aqui, o que aconteceria? O meu oponente levaria 1 de dano no Okoyasu. E o Masazo causaria 1 ponto de dano do Adams. E receberia 3 pontos de dano dele. Então, eu posso diminuir a vida dele aqui em 1 ponto. E o meu Masazo ele morreria. O que acontece? O Masazo ele tem um efeito ao morrer. Cria um Chip Trick na sua mão. Vou clicar com o botão direito nele, vou criar um Chip Trick e vou arrastar para a minha mão. E como ele morreu, ele vai para o cemitério. É aqui que vão todas as cartas que morrem ou efeitos que você joga e já terminam, eles vão para aqui.
Embaixo do cemitério a gente tem o exílio. O exílio é um lugar que a carta vai e não volta nunca mais. Por exemplo, muitos usuários de stand têm o poder de invocar os seus stands, como por exemplo o Tônio. Estarei fazendo isso agora, por exemplo. Vou gastar uma ficha roxa para invocar o Pearl Jam, stand do Tônio, exatamente na mesma região em que ele está. Pode ser aqui, por exemplo. Na verdade aqui é melhor, vou botar aqui na frente. Então eu invoquei o Pearl Jam. Você pode reparar que o Pearl Jam não tem custo, também não tem vida. Por quê? Porque ele é um stand. Se por algum motivo o Pearl Jam morrer, o Tônio também morre, porque ele é o seu usuário. E vice-versa, se o Tônio morrer, o Pearl Jam também sai. Cartas sem custo, ou que são tokens, porque às vezes pode estar escrito na carta se ele é um token, elas vão para o exílio assim que saem do campo de batalha. Quando elas morrem, cartas sem custo ou que são tokens, quando morrem vão para o exílio. Então eu jogo ele aqui. Por quê? Porque tem cartas que interagem com o cemitério. Só por causa disso. Beleza. Dito isso, a forma de você ganhar é você zerar a vida do seu oponente, né? Você vai atacando ele até que ele vai recebendo vários danos e morre. Só que tem toda uma estratégia por trás dos espaços no campo de batalha, porque uma carta só pode defender se estiver na frente dela. Então, por exemplo, se meu oponente jogou um Adams aqui, jogou um Diorno aqui, jogou um Bruno Buzzarati aqui, se ele for me atacar, o que aconteceria? Vamos lá, o Adams, ele vai matar o Okoyasu, porque o Okoyasu é 1/1, né? Então vamos lá, ele toma 1 de dano, meu Okoyasu toma 3 de dano, né? Ele morreria. Ele tem um efeito ao morrer, compre 1, vou fazer isso agora, vou jogar ele no cemitério. Depois o Giorno Giovanna ataca o que tem na frente dele, aqui não tem nada, mas o Tônio tá aqui. Então o Tônio recebe 1 ponto de dano. E depois o Bruno, ele ataca quem tá na frente dele, não tem ninguém, então quem toma o dano é eu tomo 2 pontos de dano. E em resumo, é assim que você joga o card game. Simples assim. Muito bem, então eu estou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço a atenção de todos. Espero que vocês se divirtam muito jogando com seus amigos, assim como eu me diverti. Esse projeto me levou um bom tempo para ser feito, mas eu fiz com muito carinho, porque essa é uma série de mangá, de anime que eu gosto muito, muito mesmo. Então, é isso. Não se esqueçam, se vocês quiserem, na descrição do vídeo tem o link para você acessar o site, jogar, montar seus decks, etc. E também um vídeo de uma partida que eu joguei com um amigo. Lá vai acontecer interações bem interessantes. Ele me espancando, eu espancando ele e tudo mais. É um vídeo bem longuinho. Dito isso, obrigado a todos e tchau, tchau.